Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou aqui com meu amigo Everton Veloso mais uma vez. Vamos trocar uma figurinha aí sobre um assunto que é uma das nossas especialidades e é muito popular lá no Educando Seu Bolso, e são as maquininhas de cartão de crédito. É isso, doutor Veloso? É isso aí, Fred. Maquininhas de cartão de crédito, mais uma vez nós falamos nesse assunto, né? Já falamos várias vezes, e a exemplo do que nós falamos também do imobiliário, nunca é repetitivo, né, Fred? Sempre tem uma novidade aí. Pois é, né? Hoje eu acho que tem uma novidade legal. Hoje é quente, viu? Trago verdades. Trago verdades. Então, Everton, a pergunta que a gente mais recebe lá no Educando, desde que começamos a produzir conteúdo sobre isso já anos atrás e criamos ferramentas como o simulador de maquininhas de cartão de crédito, que é gratuito, né? Onde o comerciante, o prestador de serviço pode, ao toque dos dedos, simular qual que é a maquininha mais barata, é justamente essa, né? Qual é a maquininha mais barata? Qual é a maquininha mais barata? Eu quero abrir um negócio, eu sou microempreendedor individual, que maquininha que eu contrato que é a mais vantajosa, mais barata? Então, acho que o assunto de hoje vai solucionar, né, esse caso aí, e também acho que trazer uma inovação na maneira de fazer essa pergunta. É mais ou menos por aí? Exatamente. Eu acho que o principal é até a inovação, né? Realmente o nosso simulador ele é orientado principalmente, né, fundamentalmente para o preço, né? É claro que o preço não é a única coisa, né? Existem as máquinas, algumas têm algumas funcionalidades que outras não têm e tal, mas o foco mesmo da maioria das pessoas, dos comerciantes, é o preço. Então o nosso simulador ele é orientado para isso, só que a grande novidade que a gente traz hoje, Fred, é na pergunta, né? A pergunta é: qual é a maquininha mais barata? A gente pensou, né? Será que é a maquininha mais barata no singular? Será que o melhor não seria ter mais de uma? Né? Essa pergunta surgiu lá, né? Lá dentro do Educando Seu Bolso, né? Acho que os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros, né? Como da Sempre Toshiba. E aí nós resolvemos mergulhar nisso aí, né? Exatamente. Então, com base nessa dúvida, né, e com base nos dados acumulados aí ao longo do ano de 2019, né, a gente avaliou mais de 60 mil pesquisas feitas no nosso site, né, no nosso simulador, 60 mil pesquisas, ou seja, 60 mil comerciantes, prestadores de serviços usaram o nosso simulador durante o ano de 2019 e a gente usou esses dados, né, para chegar à resposta de qual a maquininha mais barata. Tá? Mas como o Everton adiantou, ela pode não ser a resposta que você está esperando. Né? E, então, quer dizer, a avaliação de se uma ou mais de uma maquininhas, é a solução mais barata para você, ela foi baseada nessas 60 mil pesquisas. Tá? Então, para surpresa de alguns, né, há economia significativa em usar mais do que uma maquininha. Economia financeira, tá? R$100, R$300, R$1.000, muito mais do que R$1.000, obviamente que dependendo do faturamento do negócio, né, por mês, tá? Então, vai aqui a primeira informação que talvez alguns de vocês não soubessem. Isso não é privilégio de grandes empresas, isso não é privilégio a loja enorme, restaurante enorme que você vê que tem mais de uma maquininha. Essa economia, ela é válida para pequenos negócios, para microempreendedores individuais, para faturamentos muito baixos, como a gente vai mostrar para vocês aqui ao longo dos nossos 20 e poucos minutos hoje aí. Exatamente, justamente, Fred, às vezes para aquele perfil de empreendedor, que o pouco faz mais diferença, né? Às vezes para um negócio maior, ele consegue até uma vez ou outra
suportar, né, algum revés aí, e o pequeno às vezes não consegue. Então cada pequena quantidade conta, e nós vamos ver que a quantidade não é tão pequena assim, a economia é bem interessante. Exatamente. Né? Excelente isso que o Everton falou, né? Economias significativas para aqueles que precisam mais, né? Para aqueles que estão ralando, que estão, né, tratando de economizar R$ 50 aqui, né, 100 ali, correndo, batendo córnea e correndo para cabecear. Né? É isso aí. Everton, é preciso a gente explicar por que isso acontece, né? Eu acho que uma maneira interessante da gente explicar por que isso acontece para o nosso ouvinte é comparar custo fixo e custo variável, né, no uso da maquininha. Isso. Você poderia falar um pouco para nós sobre esses custos, fixos e variáveis, e no uso da maquininha? O custo fixo é o quê? Aquela história do aluguel? Do aluguel ou da compra da maquininha, né? É aquele custo que você tem na aquisição e na posse, né? Na manutenção, né? As máquinas funcionam de maneira diferente, algumas cobram, né? Você compra a máquina, ela é sua, pode até pagar parcelado e tal, muitas delas. Outras você não compra, mas aluga, né? As duas têm aí as suas vantagens. Tem algumas que oferecem, né? Ou a compra ou o aluguel, mas se você faturar a partir de tanto, você é isento dessa taxa. Então, resumindo, o custo fixo é isso, é o custo de aquisição e manutenção dessa máquina. E o custo variável são as taxas que são cobradas em cada venda, em cima de cada venda. Né? Quem tem máquina já está acostumado com isso, aqueles pequenos percentuais, né? 2, tantos por cento disso, 3%, 0%, 0,5%. Esse é o custo variável. Exatamente, desconto sobre as parcelas. E aí, muito bem explicado pelo Everton, ou seja, você não faz sentido às vezes você pagar R$ 150 de aluguel todos os meses, se o que você passa na maquininha de cartão é um valor muito baixo, né? Isso. Não faz sentido você comprar uma máquina que tem máquinas que são bastante caras, com muitas funcionalidades, né? Você não comprar uma máquina, sei lá, por R$ 1.000, se você quer vender brigadeiro de R$ 2 cada um, quer dizer, são escolhas que, né, elas não fazem muito sentido, por isso o custo fixo deve representar uma porcentagem pequena, né, do gasto total com a maquininha em um negócio. Aí, sabendo disso, as empresas que não são bobas nem nada, né, elas vêm reduzindo os preços das maquininhas. Você tem promoção, você tem até algumas empresas que têm capital aberto, a gente avaliou aí as demonstrações financeiras delas, elas subsidiam o valor dessas maquininhas, ou seja, elas vendem a maquininha até por menos do que a maquininha custa para elas. Isso. Né? Para quê? Para fisgar o cliente, para garantir que o seu faturamento vai passar pela maquininha deles e que eles vão se ressarcir, né, ou passar a ganhar dinheiro com você como? Cobrando as taxas, né, sobre o faturamento ou o que a gente chamou de custo variável. Aí. Você passou R$ 100 no crédito, ele vai te cobrar 3%. E assim vai, pingando, né? Ele não ganha dinheiro com você na hora que te vende a maquininha, mas passa a ganhar dinheiro no tal do custo variável. Então, como é assim que funciona e as taxas descontadas sobre o faturamento variam muito de empresa para empresa, o que a gente está trazendo aqui hoje é que a possibilidade de manter 2 ou até mesmo 3 maquininhas, dependendo do seu perfil de uso, pode ser, para muitos casos, e casos de faturamento muito baixo, inclusive, a opção financeiramente mais vantajosa, não é isso? Exatamente isso, Fred. Às vezes a pessoa pensa, fala, para que vou ter mais de uma? Às vezes fica até um pouco com preguiça, ou acha que vai dar trabalho, vou ter que lidar com 2 empresas, né, para receber. Mas a gente está vendo aqui que compensa, né, tem essa vantagem financeira e tem outras vantagens também, né, que a gente vai falar. Exatamente. Então, passando para os resultados aí, né, sem mais delongas, Everton, eu acho que a gente precisa dizer que desses 60 mil simulações que a gente analisou durante o ano de 2019, né, em quase a metade dos casos é mais vantajoso ter mais do que uma maquininha.
Surpreendente, né, Fred? Quase metade, né? Então, mais especificamente, são 46%, né? Isso, quase a metade dos casos é mais vantajoso. Estou repetindo para ser bastante enfático, porque as pessoas não acreditam, mas isso não é pesquisa, isso não é hipótese, isso são dados reais que nos foram fornecidos por pessoas que estavam buscando a melhor solução para o seu negócio, tá certo? Armazenamos, mantido o sigilo de todo mundo, Sim. Ninguém está tendo privacidade violada nenhuma, estamos apenas usando a base como um todo para ter grandes estatísticas e fazer perguntas como essas, voltar para você que é nosso ouvinte com um achado que talvez para muita gente seja uma novidade. Metade tem economia se tiver mais do que uma maquininha, tá? Ponto 2, isso não vale só para grandes negócios, ou seja, 90% dos nossos usuários, 90,7% na verdade, informaram um faturamento de menos do que R$20 mil mensais. Isso. Não é isso? Ou seja, exatamente. Quer dizer, menos de R$20 mil mensais, 90% menos de R$20. Quer dizer, o perfil desse público aqui, né, dessa amostra, dessa imensa amostra nossa aqui, é o pequeno negócio. Exatamente. Então, assim, é aquela história, né? Talvez o grande negócio tenha um gerente financeiro, alguém que, sei lá, consegue fazer essas contas sozinho, tem um bom acesso a essas empresas. Quando o negócio é menor, como eu falei, o cara está batendo córnea e correndo para cabecear, ele está vendendo, ele está gerenciando, ele está contratando, e ele está realmente pesquisando uma forma de economizar e parece que o grosso do nosso público são de microempreendedores individuais, autônomos e microempresas, pequenos negócios, né? Exatamente. Então vamos lá, Everton, agora que o pessoal conhece a nossa base, sabe que ela é em grande parte composta por pequenos negócios, vamos fazer então a danada da comparação que a gente prometeu no começo do podcast, né? Isso. Vamos separar, então, dois segmentos, o de grandes e médias empresas na prateleira de cima e o de pequenas empresas na prateleira de baixo. Comparamos grandes e médias empresas com uma marca de maquininhas que atende muito bem esse segmento e também comparamos microempreendedores, pequenas e microempresas com uma outra marca que tem uma penetração maior nesse segmento de menor faturamento, tá? As nossas comparações vão ser feitas com essas duas marcas distintas, mas bastante populares em cada um dos seus segmentos, não é isso? Exatamente, são campeãs ali nos seus segmentos, né? Exatamente, Então, para vocês terem ideia, gente, quem tem um faturamento de R$3 mil aproximadamente por mês, ou seja, é metade de um microempreendedor individual, né? O limite é de 6.750 por mês, é um faturamento bastante baixo, o negócio está começando, pode ter uma economia de R$90. R$90, Fred, isso aí, puxa vida, são 3%, né? Se a gente pegar R$3 mil, R$90 representa 3% em um mês. Em um mês, né? Exatamente, R$3 mil de faturamento por mês, economia de R$90 usando duas maquininhas ao invés, né, da maquininha mais popular. Como é que vai ser esse uso? Você vai usar a maquininha A, né, no débito e a maquininha B, por exemplo, no crédito à vista. Isso. Tá certo? Pode exato. ser no crédito parcelado também, se você usar isso. E para cada um a gente está escolhendo a modalidade, né, a maquininha mais barata. Essa aqui é a lógica que está por trás da conta que nós estamos fazendo. Isso. No caso do faturamento ir para R$10 mil por mês, que também é um negócio pequeno, muitas empresas do nosso público estão nessa faixa, a economia por mês é de R$320. Isso, muita coisa também, para um negócio desse tamanho. Exatamente, imagina, né? Você tem aí aproximadamente quase R$4 mil por ano. Quase 4 mil. O cara faz uma viagem no fim do ano, leva a família com a economia que ele teve usando duas maquininhas ao invés da mais popular. Exatamente. Então é isso que nós estamos falando no final das contas, né? Estamos falando de mudança de hábito, né? Mudança de postura, de sair da acomodação, né? Exatamente. Ao invés de usar uma, use duas, passe cada uma na modalidade mais barata, né? E quando a gente colocar o post no ar, nós vamos também fazer alusão e fazer menção
das modalidades que são mais baratas aqui ou ali, e isso está no nosso simulador. Inclusive, a gente gostou tanto desse achado aí, né? Como o Everton falou, dessa descoberta dos nossos japoneses, que a gente já fez uma adaptação do nosso simulador de maquininhas para incorporar o chamado combo de maquininha, essa combinação. Quando você pesquisa lá, antes a gente só te dava maquininhas individuais, né? A melhor para você é a marca X. Agora, se a melhor para você não for uma marca, mas a combinação de duas, isso já consta do nosso simulador. Exato. Antes a gente fazia uma ponderação, né? De acordo, a pessoa informava que, né, que vende tanto no débito, tanto no crédito e tal. Aí a gente calculava, o simulador calculava, né? E apresentava qual que era aquela máquina única que, no final das contas, né, atendia melhor. Agora, esse final das contas é diferente, as contas são mais elaboradas, né? O resultado é tão simples quanto, né, e é melhor. Beleza. No segmento das médias e grandes empresas, a comparação é feita com uma outra marca e aí vão os resultados. Combinação de duas ou mais maquininhas para quem tem um faturamento de 60 mil por mês aproximadamente, chega a mais do que 4 mil reais por mês, 4.300 reais por mês de economia, caso você use duas ou mais maquininhas, obviamente, cada uma na sua especialidade, cada uma na modalidade que apresenta a taxa mais baixa. Débito em uma, crédito à vista em outro, crédito parcelado na terceira, se for o caso, né? Uma economia de mais do que 7%. Exato. Né? A diferença aumenta nessa faixa de médias empresas, né? O que, puxa vida, se você é o nosso ouvinte, né, e está nessa faixa aí, corra, né? Demorou. Demorou. Espera só acabar o podcast, depois já vai lá no simulador, né, e veja aí com seus próprios olhos como que essa economia pode ser bem real e bem interessante. É isso aí. Além das vantagens, né, Everton, que você disse que a gente ia falar, é que ter mais de uma maquininha pode ter, ou seja, vantagens não financeiras, não é isso? Isso, é interessante, porque aquela velha história, vai que uma estraga, vai que dá um problema, né? É claro que você poderia ter duas maquininhas da mesma marca, né? Você negociou, sei lá, comprou duas da mesma marca, aí se uma estragasse você teria outra. Só que aí vem outro tipo de proteção, né? Vai que naquele dia o sistema daquela empresa, o sistema daquela máquina não está funcionando bem, né? Vai que tem um problema em alguma operadora, você tem um chip de cada uma ali, o negócio não está funcionando muito bem. Então isso aí é uma proteção a mais para você, né? Exatamente, você fica, bateria acabou, o sistema saiu do ar, né? A maquininha não funcionou, deu defeito, como o Everton falou, o chip de um operador é um, de outro é outra e não conseguiu acessar a rede de dados. Você tem um backup, você não perde venda, não é isso? Exatamente, Essa você não perde venda. É isso aí. E, Everton, como é que você acha que as maquininhas, as empresas de maquininha de cartão vão se sentir ao escutar essa nossa recomendação hoje aí, cara? Você acha que elas vão ficar felizes? Ô Fred, uma pergunta difícil essa, né? Pois é, porque a tendência, né, muitas delas oferecem, elas fazem um esforço de venda, a estratégia de venda é oferecer uma taxa muito boa, muito competitiva em uma modalidade, por exemplo, venda no débito. E nas outras modalidades, venda no crédito à vista, no crédito parcelado, com antecipação, sem antecipação, ela cobrar taxas mais altas. Aí ela anuncia na propaganda, né? Nossa, taxa zero para não sei o quê. Aí a pessoa, né, vai seduzida por aquela taxa zero, adquire a maquininha, mas às vezes não percebe que as outras modalidades acabam custando mais caro. Né? Quer dizer, aquele circo que o ingresso é barato, mas a pipoca é cara. Né? Aí a pessoa acaba, né, se prejudicando. Quando a gente revela caminhos para a pessoa, né, comprar o ingresso num circo e a pipoca no outro, Legal. Aí,
realmente é uma coisa um pouco desconfortável. Pode ser uma coisa um pouco desconfortável, né, para quem estava aí acomodado numa estratégia que não era talvez a mais favorável para o cliente, mas paciência. Né? Exatamente. Gostei do seu exemplo do circo. Eu tinha lembrado do restaurante que a comida não é cara, mas a bebida é muito cara, né? Do supermercado que faz aquela promoção numa dúzia de itens, mas te mata nos outros e você acaba, por comodidade, enchendo o carrinho e levando o que é caro junto também. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Elas estão apostando, as empresas de maquininha estão apostando que ao vender a maquininha para você, você fica, entre aspas, aprisionado, né? Ali te fisgou e você vai fazer seu faturamento passar todo por ela e a partir dali você não compara mais preços, você só vai usar a maquininha dela. Né? Então, elas se vendem como uma solução única e completa e até você até pode passar tudo na maquininha dela, né? Mas não é vantajoso para você. Então, como o Everton falou, é melhor comprar um ingresso num circo e a pipoca no outro. Leva de casa a pipoca, se for o caso. Exato. A gente não pode se acomodar, né? A gente se acomoda até em outras situações, né? No nosso plano de celular, o plano pessoal, o plano de internet em casa, muitas vezes a gente contrata e descansa, né? E a gente não pode fazer isso. E o negociante, né, o empreendedor, pode menos ainda. Isso. Né, Fred? Eu acho que isso é mais... Claro que qualquer dinheiro que você economiza é importante, mas eu acho que ter essa mentalidade de economizar sempre para o empreendedor, cara, é questão de sobrevivência. Exatamente. Né? E é fácil. Se a gente tivesse propondo alguma coisa difícil, aqui um negócio trabalhoso demais, não é. Exatamente. Né? Você vai lá no nosso simulador, descobre as duas maquininhas que resolvem a tua vida melhor do que uma só, né? Economiza aí se você fatura R$3.000, economiza aí os R$90 por mês, que dá mais do que R$1.000 por ano, né? Contrata, as maquininhas chegam na sua casa, o custo de contratação, de compra dessas maquininhas é baixo, como eu falei, é interesse das empresas vendê-las bastante barato, né? E você passa a usar as duas mas o dinheiro vai chegar em duas contas diferentes. É muito tranquilo você movimentar esses recursos de uma para outra, são cartões pré-pagos, são contas digitais já abertas automaticamente para quem tem as maquininhas daquela mesma empresa. Você pode pagar os teus compromissos a partir de ambas ou centralizar os recursos depois se você quiser fazer um controle financeiro numa conta só. Então, é como o Everton falou, é fácil e está disponível para você, né, descobrir isso, né, gratuitamente lá na Educando Seu Bolso e fazer a contratação. Eu acho que o nosso tempo já está avançando aí, né, Everton? Acho que a gente tem que fazer um fechamento aqui. Será que a gente pode sumarizar aí, Everton, em que situações que a gente deve contratar mais de uma maquininha de cartão para economizar nas taxas? Existe algum resumo para fazer isso aí? Existe, Fred. Eu acho interessante, né? Como a gente falou, pode não ser para todo mundo, né? Em alguns casos, realmente, às vezes a economia não vai existir. Né? A gente colocou, estava meio a meio, né? Metade estava tendo vantagem, a outra metade não. Né? Então, uma condição básica, as vendas daquele negócio, daquele empreendimento, elas precisam estar divididas em pelo menos duas modalidades, né? Porque qual é o segredo dessa economia? Para que ter duas máquinas? Porque uma vai bem no débito, outra vai bem no crédito, por exemplo. Né? Então, se a pessoa vende 99%, né, das vendas dela no débito ou no crédito, provavelmente ela não vai conseguir, né, uma vantagem em ter duas máquinas, porque está muito concentrado numa modalidade só. Então, se o seu negócio, né, tem as vendas divididas, né, em crédito à vista, crédito parcelado, débito, aí então ele é um forte candidato aí a obter economia. Legal. Só para dar uma informação aqui, por exemplo, a gente tem taxas no débito aqui de 1,20 até 1,90, ou seja, uma diferença grande. Isso. Né, no débito. No crédito nós temos taxas que vão de zero, efetivamente de zero, se você tem um faturamento X, né, mínimo, vamos dizer assim, e que passam de 3 no crédito à vista sem antecipação. No crédito parcelado, as taxas também variam
é bastante. Então, é isso que o Everton falou. Se você só usa uma modalidade, né, provavelmente esse que nós estamos falando aqui não vai ser tão importante, talvez até nem aplicável para o teu caso. Mas se você usa mais de uma modalidade, débito, crédito à vista ou crédito parcelado, né, você usa duas dessas três, provavelmente você é candidato a economizar dinheiro com uma combinação, tal do combo das maquininhas que a gente está chamando aí hoje, do que mantendo uma maquininha só. Exato. E outro faturamento é o nível do faturamento, né, Fred? A gente falou que essa vantagem está disponível para faturamentos aí a partir de R$3.000 por mês, né? Mas às vezes tem algum micronegócio, né, que a pessoa não fatura isso, né? Às vezes aquela pessoa que leva uma coisinha para vender no trabalho, né? E aí aceita, vai vender um brigadeiro, como você falou aí no início da conversa, né? E às vezes o faturamento não vai chegar a 3.000, né? Vai ficar abaixo disso, aí pode ser que não compense. Tem casos significativos até, Everton, com faturamento bastante menor do que os 3.000. Sim, tem casos significativos, dependendo do perfil de uso, né? Se o cara faz essas várias modalidades, etc. Tem casos de economia significativa já a partir de R$1.500. A partir de R$1.500, né? Exatamente, por mês. Ô Fred, foi bem lembrado aí, bem resgatado isso aí, né? Porque às vezes não precisa nem dos 3.000, né? É isso aí. Cara, eu acho que foi isso. Acho que a mensagem de hoje para o nosso público aí era, como você bem colocou no começo, a gente fala sobre maquininhas já há bastante tempo, já fizemos aí uma dúzia de programas sobre esse assunto, cada hora falando sobre uma coisa diferente, mas hoje a gente conseguiu aqui trazer ainda mais uma novidade importante. Eu estou bastante feliz que a gente conseguiu produzir esse conteúdo, conseguiu colocar isso no nosso simulador e que isso está disponível para o nosso público de forma gratuita, uma maneira a mais de usar o Educando Seu Bolso para economizar dinheiro. É isso aí, Fred. A gente fica muito feliz, né? Isso aí é um assunto que nós trouxemos, né? Que nós sacamos. Falei da Sempre Toshiba, falar da Philco, né? Tem coisas que só a Philco faz por você, né? Tem coisas que só o Educando Seu Bolso faz por você. Que legal. Foi uma sacada interessante e realmente muito inovadora aí nesse mercado. Que bom. Então, vocês usem lá, abusem, se divirtam, tem um pequeno negócio, presta serviço, é comerciante, use, descubra o que é melhor para você, indique, né, recomendo para alguém que você conheça que você acha que pode se beneficiar disso. Vai ser um grande prazer nosso ajudar a quantidade maior de pessoas possível. Um grande abraço e muito obrigado, Everton. Até a próxima. Obrigado, Fred. Um abraço a todos. Até a próxima.